Fala, senhores! Uma salva de palmas à Copa Estrelato, 13ª edição, chegando às quartas de final. Deixa eu só finalizar um negocinho aqui, ó, para vocês não terem erro e não se perderem. Este é o episódio 8 do Planeta Estrelato. Eu e Rodrigo Cross estamos aqui para falar com vocês sobre oitavas de final. Sim, já tivemos oitavas de final no último sábado e parece que deu a lógica e zebra, Rodrigo Cross. Quero saber de você. Ouvi que teve zebra. Quero saber se de fato teve zebra nessas oitavas de final ou não. Deu os melhores da primeira fase mesmo ganharam. Conte para nós um pouco do que o senhor viu e cobriu lá. Enquanto eu vou pegar as súmulas aqui para a gente ver dados mais concretos a respeito dessas acusações. Diga lá. E aí, Lucas, boa tarde todo mundo, boa noite todo mundo. Cara, eu acho que deu lógico. Eu não sei de onde o pessoal tirou a zebra, não. Teve algumas emoções ali. O destaque para mim foi o jogo do Luxemburgo contra o Catadão. Tá 3-0 para o Luxemburgo, que tomou um empate, depois ganhou no gol de ouro. Ali pode ser que teve uma quase zebra, digamos assim. Mas acho que no resto acabou tendo mais ali do mesmo. Agora, vamos ver agora a próxima fase, né? Se vai ter zebra ou não. Se já dá para apontar algum possível candidato a zebra. Pois é, vamos começar pelo começo, então. O Hospício, terceiro colocado, encarou o Manchester Potts, sexto colocado do B, e venceu por 3-1, mesmo com a ausência do Careca, né? Suspenso. Em compensação, Edu Russo surgiu do nada, Rodrigo Cross, e tomou o protagonismo do que seria do Gui Ramos, inclusive do quem que era? O Marquinho, né? Que sempre foi destaque. O Marquinho, sim, nem Gui Ramos. Foi o Edu que resolveu a parada. Me fala aí, o Manchester Potts, que a gente ressaltou muito na outra semana, né? A defesa era o calcanhar de Aquiles do Manchester Potts, enquanto o Hospício era o time dos empates. O Manchester até que não tomou tantos gols, só 3, e o Hospício não empatou. Me fala um pouco mais dessa partida aí, o que te chamou a atenção, já pensando num Hospício para a próxima fase. Cara, acho que nesse jogo o coletivo fala um pouco mais alto, né? Você vê, a gente destaca que o Careca não estava jogando, acabou que o Hospício nem acabou, né, digamos assim, sentindo falta dele, porque outros caras apareceram e chamaram responsabilidade. O Manchester até que jogou organizadamente nessa partida, talvez dos jogos que eu vi foi o que ele foi mais organizado, teve até um pouco diferente nesse jogo, começando mais posse de bola, sendo mais paciente do que nos outros jogos, mas ali enfrentou um coletivo muito forte do Fundão do Hospício, perdão, que mereceu a vitória. Não, é o time do empate, mas dessa vez eles não sofreram, não. Dessa vez eles tomaram conta do jogo, abriram 3-0. O segundo tempo foi bem morno, foi 3-0 no primeiro tempo, o segundo tempo foi bem mais protocolar, digamos assim. E acho que o Hospício fez o que precisava mesmo, né? Acabou avançando aí o Manchester Potts nesse finalzinho, nesse último jogo. Parece que achou um caminho assim de organização, quem sabe para a próxima edição, mas o Hospício mereceu a vitória. Vem forte aí com o reforço do Careca para o próximo jogo. Merecido, então, o Hospício ter vencido. Eu falei do Gui Ramos, o senhor destacou o Gui Ramos melhor da partida, né? Apesar dos 2 gols do Edu, o Gui Ramos fez um. E o melhor do jogo, e destaque também para o drop, provavelmente na defesa, né? Porque geralmente ele é zagueiro. Confere isso? Sim, Ele confere. jogou atrás mesmo. Segurou tudo lá atrás. Pedro Scarpelli, o Pedrão, já passou por muito time do Chuteira e agora virou drop no Hospício. Em seguida, na manhã de sábado, a gente teve o jogo que a gente falou, que era o jogo mais aberto, né? O Catadão, bastante citado por nós, vai surpreender. Surpreendeu em partes, né? Porque tomando de 3-0 buscou o empate. A surpresa positiva é isso, e a surpresa negativa é tomar 3-0, né? Em um tempo e meio, basicamente, não pode sair perdendo de 3-0, né? Me fala um pouco mais desse jogo, Rodrigo. O Luxemburgo mereceu a vitória ou mereceu a classificação?
E como é que se desenrolou o jogo até os 2 minutos da prorrogação, né? Quando o Cenoura, incrível, Cenoura fez o gol da classificação. Ele chamou a responsabilidade, né? Ele costuma jogar mais ali na defesa, mas aí nesse momento de decisão, que era o gol de ouro, ele acabou achando ali um espaço no ataque. Foi um gol, assim, no momento meio que de distração da zaga e do goleiro. Ele achou um pequeno espaço, deu um chute de bico, assim. É experiência, né? E, cara, é complicado pro Catadão, que teve uma primeira fase muito boa, tava em terceiro até a última rodada. Você vê como que é importante nessa última rodada. Quem sabe eles passando em terceiro, eles teriam uma vida, digamos assim, entre aspas, mais fácil nesse mata-mata. Pegou um time muito experiente, então ainda tiveram essa força de voltar do 3-0. O Luxemburgo parece que desligou, teve tempos bem distintos. O primeiro, muito mais em controle, muito mais ciente do que fazer. E aí, nesse segundo tempo, eles desconectaram totalmente. Mérito pro Catadão também. O Pepe empatou o jogo no final, mas ele sentiu um pouco de falta dele. Ele foi bem marcado. Acho que o Luxemburgo estava bem ciente disso. Quem apareceu foi o Dieguinho com 2 gols, mas aí no último minuto o Pepe apareceu para resolver e colocar o Catadão aí na chance, né, do gol de ouro. Então, assim, pro Luxemburgo, cara, fica uma lição, porque agora vai pegar um time tão experiente quanto, né? Talvez até mais, que é o Celtics. Então, vamos ver como vai ser isso. Eu acho que esse vai ser o jogo mais interessante das quartas, inclusive já adiantando. Mas eu acho que não foi merecido, porque é um time que, enfim, abriu um 3-0 não foi por acaso também, né? Apesar dos vacilos, é um time que tem que ficar de olho também. Pois é. Você falou Pepe, eu falo PP. A gente precisaria confirmar com o pessoal do Catadão se é Pepe ou PP, para a gente não falar errado aqui. A essa altura a gente já devia ter combinado, né? Isso é Depois de 12 rodadas, 10 Agora rodadas, surge a 8 dúvida. planetas, a gente está discutindo se é Pepe ou PP. O Catadão que teve a revelação, né? PP e Dieguinho, os dois destaques da equipe. Catadão que deve jogar o Festival Bola na Rede agora em agosto. Já estão confirmando presença, eles de fato empolgaram, tá? Quero deixar muito claro isso. O Catadão vem forte sim para fazer carreira no chuteira. O Luxemburgo, que sofreu para ganhar do Catadão no final, é o que você falou. Se pegar o Celtics fazer a mesma coisa, o Celtics vai enfiar o nabo, né, no Luxemburgo, né? Vamos destacar. Quem que você destacou no Luxemburgo? Me fala um pouco aí, por favor. Enquanto eu vou buscar aqui quem foram os MVPs dessa partida aqui, para te perguntar a respeito deles. É, o, Pode Ri- falar. o, o Rica fez 2 gols nessa partida. Ele jogou ali mais pelo lado do campo. Ele foi o jogador mais perigoso do time. Até quando tava ali no 3-0, 3-1, 3-2, tomando aquele sufoco, ele era aquele cara que tentava, né, matar o jogo. Além dele, o Cenoura também, porque, né, ele deu uma assistência e também resolveu o jogo. Foram os destaques ali do Luxemburgo nessa partida. O gol do Completam. Cenoura não foi de pênalti, nem de shootout, nem de nada, né? Foi gol de jogo Não, mesmo. foi gol de jogo mesmo. Justíssimo. Aí depois tivemos um grande intervalo e o Deportivo, o valente Deportivo Roca, Rodrigo Cross, encarou o Pierrot, que teve mais sorte do que juízo. Eu acompanhei com o senhor ali e vou te falar. Eu não. Aliás, os 2 jogos, tá? Os 2 jogos finais que eu assisti bastante ali com você, vou te falar. Deportivo e Roca, meninos da Vila, venderam muito caro, apesar do placar um pouco elástico, né? 3-1 e 5-1. E são times que acredito numa baita evolução do início do campeonato e para o próximo semestre. Mas deixo para o senhor que acompanhou mais de perto. Pinheirol 5-1. O placar diz tudo ou ele é muito mentiroso, hein? Eu acho que o Roca merecia um pouco mais. Assim, a gente adiantou no outro programa que o Pinheirol vinha muito forte também. A gente tem os méritos deles desde da fase de grupos para agora também. Mas você vê, por exemplo, tava 2-1, jogo apertado e, pô, shootout, que aí já complica a vida do Roca, né? Então, 3-1, aí o prejuízo vai ficando maior. E é aquela, precisando ir pro resultado, o time vai para frente, surge espaços, e aí é contra-ataque, é gol. Então, tem muito do contexto do que foi o jogo também, eu concordo. Eu acho que principalmente ali o Django, né? Ele Xiii.
Calma lá que ficou ruim agora. Vai falando ABC. Voltamos. ABC. Aí, voltou. Volta aí. Você falou lá que teve aí um shootout, aí 2-3-1, e aí. E aí o prejuízo foi ficando muito grande para, né, para voltar na partida, mas não é como se o tem todo esse contexto que precisa ser levado em conta também, não é como se o Roca tivesse sido um adversário fácil para o Pinheirol. E o Jango, ele foi o destaque da partida pela partida do Roca também, da partida com todo liderança, assim, né? O cara fica legal fazendo do campo também. Então, destaque sim para o Deportivo Roca, eu imagino que tira bastante coisa dessa competição, deve vir forte para as próximas. E o Pinheirol, cara, é aquilo, né? Vem numa fase muito boa também, isso contribui no jogo mata-mata, né? O Roca capengando na fase de grupos e o Pinheirol vem muito bem, um coletivo muito forte e com confiança também, isso ajuda no mata-mata, né? Vamos ver agora como vai ser na próxima fase. Pois é, Pinheirol 5-1 no Roca. Eu vou te falar que o Roca empatou com o Jango, né? Um chute lá de fora. E de repente o Roca dormiu de botas, né? Porque tomou 2 gols ali. Aos 23 tomou um gol do Toru e depois um shootout, né? Uma faltinha meio besta ali. Alguns até acharam que não teria sido falta, né? Acabou dando uma chance pro Chiarelli marcar o terceiro gol, aí fica muito difícil, né? A hora que o Roca melhorou na partida, né? Começou a crescer, 2 pauladas ali, 3-1, Pinheirol conseguiu matar a cobra antes dela sair do buraco e dar o bote. E aí, no segundo tempo, só controlou, né? Até achei o Pinheirol muito abaixo, assim, do que você espera, né, de um time dominante. Não achei o Pinheirol tão dominante e achei o jogo muito corrido no segundo tempo. Você não achou, Rodrigo? Você acha que a quadra ajudou nisso? Eu estava pensando nisso. A quadra é grande, né, com bastante espaço, muitos lançamentos alongados para a corrida dos jogadores. Isso acabou gerando muito erro também, né? Algo que eu detectei nessas 2 partidas, muitas tentativas e muitos erros de ambas as partes ali, tentando pegar contra-ataque, quadra grande. Eu O acho que senhor meio que foi uma. acredita Isso, nisso comigo? Não, não tem nada a ver, eu estou viajando. eu acho que a exceção foi o primeiro jogo. O do Hospício com o do Manchester não foi tanto assim. Agora, os outros dois realmente teve essa característica de jogo até desorganizado em certas maneiras, assim, em certos momentos. Só uma correria ali dos dois, muito por causa disso também. É, eu também senti isso um pouco do Pinheirol, mas até pela vantagem, acho que eles também tiveram, assim, desconfortáveis, sabe, na partida. Então, eu acho que eles foram meio que protocolares também. Eles falaram, estamos aqui com vantagem e tal, vamos segurar. Quem sabe se eles tivessem tomado o segundo gol, o terceiro gol, fica a como eles reagiriam, né? Então, eu acho que esse fator da quadra contribui sim, e eu acho que nesse momento, assim, os times também estão bem. O jogo eliminatório, né? Eles não querem correr muito risco, né? Então, quando você tá com a vantagem, que nem o Hospício tava, o Pinheirol tava, acho que eles dão uma segurada também, assim, para meio que gastar o tempo e jogar de forma, mesmo com o regulamento embaixo do braço. Ó, tô classificando, tô bem. Então, vida que segue. Vida que segue mais uma vez Jefferson, melhor do Pinheirol, né? O Jefferson tá roubando, não roubou ainda por completo, mas está querendo roubar o protagonismo. Adoro falar essa palavra, né? O protagonismo. Jefferson de coadjuvante está quase indo para protagonista do Pinheirol, apesar que o Chiarelli ainda é. Estou vendo aqui, 12 gols, está brigando muito forte pela artilharia. Pena que ele fez só um nesse jogo aqui, podia ter feito bem mais. 12 golzinhos. O Kaique e o PP, 13 gols na artilharia. O PP já está eliminado, como a gente já falou. Sobra o Kaique na briga com 13 gols. E aí a galera do Desportivo, o Hospício, Gui Ramos chegando a 12 gols agora também. Rodrigo Kroos, o Scott, que volta a jogar agora, tem 12 também. O Coxa, o Zogby, que está machucado, tá? A gente comentou semana passada, o Zogby não joga mais, foi até cortado do time. Rompeu o ligamento, vai demorar para voltar. Fex já eliminado do Los Bagres e o Careca, esses são o G10 de artilharia. O Careca, 10 gols, volta na próxima fase.
É isso, então, em termos de artilharia, a briga está muito boa. Eu te pergunto agora, aliás, só deixa eu finalizar, eu estava falando do Jefferson, o Jefferson querendo roubar o destaque aí, aparecendo bem, né, desde que foi inscrito aí na metade do campeonato, fazendo uma boa dupla com o Chiarelli, e finalmente o Toru reaparecendo, né, depois de um início muito bom de campeonato, ele deu uma subida e está voltando agora. É isso, Pinheirol está nas quartas de final, encara o Fundão, justamente o Fundão. Falaremos já já das 4 partidas de quartas de final. Finalizando, o Matazap e os Meninos da Vila encerraram a tarde de oitavas de final e a experiência do Matazap falou mais alto, 3-1 em cima do Meninos da Vila. E eu vou te falar, Rodrigo Cross, desminta-me na cara dura, se quiser. O Meninos da Vila merecia, no mínimo, uma disputa de shootouts, ter uma chance ali, porque 3-1 para mim foi mentiroso. O Meninos jogou bem, meteu bola na trave, teve um monte de chance ali, e o Matazap acabou matando o jogo em 3-1. Me fala um pouco mais aí. Teve mais de uma bola na trave, inclusive. E, cara, foi o que a gente falou, né, desse jogo aberto, desse campo aberto. Teve 2 gols ali em 3 minutos, assim, no começo do jogo. O primeiro ataque de cada time foi um gol. Primeiro com o Matazap, depois com o Minas da Vila no pênalti. Mas é um pouco disso, né? É aquela questão da experiência, talvez, aquele, né, questão também de querer resolver muito o que do Meninos da Vila. O Biel fez uma boa partida ali do campo de defesa, comandando o time, sendo sério do time. E o Matheus teve foi cirúrgico, né? Nas chances que teve, mas estava 2-1 até o minuto final. E aí, no minuto final, um escanteio, acho que foi o menor, se não me engano, fez o terceiro gol, o segundo dele na partida, e acabou com o jogo. Então, assim, esse jogo foi talvez o mais equilibrado de todos, junto com o do Luxemburgo e do Catadão. Então, eu acho que esse daí tava com cara até de pênaltis, viu? Durante boa parte do jogo. E o gol Shootouts, foi. prorrogação. O terceiro gol foi de fato a. Tanto que foi apito final logo em seguida. Então, até ali estava bem Foi nos disputado. acréscimos, né? O jogo ficou 2-1 até os 27, quando Isso. praticamente já tinha acabado o jogo. E nesse 2-1 que o Meninos criou chance, teve uma bola do. Eu não lembro agora quem que chutou, mas pegou no pé da trave ali, incrível. Se eu não me engano, foi o Carlinhos que fez essa jogada. E Carlinhos, aí o ele, 27 e ele, eu achei que era. Deixa eu ver se eu não aqui. me engano, se eu não me engano, foi ele. 7, o Carlinhos. Enfim, eu sei que até eu falei, puta, esse cara merecia esse gol nesse momento aqui, né? Merecia, O senhor destacou, o senhor destacou aqui, mais uma vez, o Kibe, né? O menor com os 2 gols ali, sendo o principal, e no Meninos da Vila, o Biel. Vou te lembrar uma coisa, só para a gente finalizar com o Meninos da Vila, que está despedindo-se agora. Aí Matazap a gente já vai emendar Matazap e Futebol, só isso, pegando o gancho. Eu conversei com o MVP do campeonato, Scott, num dia aí à noite, e ele falou: Você sabe qual foi o time mais difícil que a gente enfrentou nesse grupo? Ele falou: Meninos Uhum. da Vila. Ele falou que foi o time mais complicado das 8 vitórias do Futebol, foi o Meninos da Vila, e que ele apostava que poderia fazer algum rebuliço aí nesse mata-mata. E eu lembro que a gente comentou isso na semana passada. Inclusive, se você não apostou no Meninos da Vila, que ganharia esse jogo, eu disse que daria Meninos. Então, só para ficar deixa aqui de parabéns ao Meninos da Vida, grande evolução. Começaram mal o campeonato, né? Foram se encontrando, foram trazendo jogadores. Eles começaram com 14 atletas a competição e terminaram com 20. Isso é positivo, né? Agregando gente, agregando qualidade técnica e vai dar muito trabalho na próxima Copa Estrelato, com certeza, o Meninos da Vila. Já o Matazap, eu vou ser o advogado do diabo, Rodrigo Cross. Eu esperava mais do Matazap, para um time que tem jogadores tão rodados, tão experientes, e não sei se vai dar contra o Futebol, viu? Apesar que eu não sou o maior fã do futebol do Futebol,
Não sei se vai dar por cheiro, não. Já adentramos aqui ao mata-mata de quartas de final. Fute Table e Mata Zap, Rodrigo Cross. O primeiro colocado do grupo B, o 100% de aproveitamento, 8 jogos, 8 vitórias, MVP do campeonato, Scott, um dos artilheiros do campeonato, Scott, o melhor ataque da competição, Fute Table, encara o Mata Zap. Análise de futebol de cada lado aí. O que o senhor vê de vantagem para um, vantagem para o outro? O que pode surpreender, o que não pode? A análise é sua. Cara, esse jogo, por tudo que você falou, o Footstable, ele entra com esse favoritismo, tá invicto, foi o líder do grupo, tudo e tal. Só que também o Matazap, ele tem talvez a sua melhor qualidade, essa defesa, né? Porque foi um 3-1 ali, teve sortes na bola da trave e tudo, mas foi um jogo muito sólido defensivamente do time como um todo também, né? Então, é um time que costuma se defender muito bem e que tem essas, tanto no Kibe quanto no menor também, são caras que eventualmente podem, o Claudinho também, incomodar lá no ataque. Então, eu imagino que vai ser um jogo com o Footstable dominando assim mais a posse de bola, tomando mais ações do jogo, mas com o Matazap também tentando aproveitar esses espaços, assim, mais no contra-ataque. Eu acho que o Footstable vence essa partida, mas eu acredito que não vai ser essa ampla vantagem, esse amplo domínio, não. Eu acredito que vai ser um jogo bem que vai ser um jogo que fez muitos gols ao longo do campeonato. E eu aposto neles para essa rodada contra o Matazap. É isso. Fute Table está na semifinal, finais, segundo Rodrigo Cross. Acho muito difícil, de fato, o Matazap, apesar que o Matazap vai levar para o gol de ouro. Tá? Para mim, o Fute Table vai ganhar no gol de ouro só. E vai ser com as calças na mão, arriadas daquele jeito que segura até não poder mais. Fute Table na semi, com muito apertadinha aquela calça lá. Já estamos dando palpite, né? O pessoal em casa já percebeu que a gente está comentando o jogo e já dando palpites. 2-0, então, para Fute Table nas quartas de final. Vamos na sequência, deixa eu ver só a ordem aqui. O primeiro jogo vai ser Desportivo América e Hospício. Bora lá, Desportivo América e Hospício. O segundo colocado do grupo B, encarando o Hospício, que foi o terceiro, acho, do grupo A. Isso mesmo, o terceiro do grupo A. Desportivo América. 48 gols em 8 partidas, né? Só perde para o Futebol, que fez 49. Um dos artilheiros do campeonato, né, o Marcos Rafael, 11 gols. Um time que tem elenco de A a Z, né? Qual time que vai aparecer em quadra, Rodrigo Cross? Eles sempre brincam, já virou meio que uma piada interna, assim, quando eu falo com eles. Eles falam assim, hoje vai ser o time C que vai jogar, né? O time A eles nunca apresentaram ainda. Você acha que nessa partida o time B ou o time C consegue segurar o Hospício ou não? Vai precisar do time A mesmo, vai precisar de Zé e companhia. Eu iria no time. Calma que ficou ruim. Volta tudo, de novo lá. Você iria do que? De time A? Time A para ganhar Time mesmo. A, não tem margem de erro. Vai enfrentar um adversário que vai estar reforçado do seu melhor jogador e que já vem, sei lá, seus empates e tal, mas é um time que também se mostrou difícil de se vencer, né? Na primeira fase. Então, vai ser um jogo bem equilibrado. Acho que o Desportivo América, toda ajuda que ele precisar, ele vai ter que usar, não tem que dispensar nada, não. Eles foram um time que ele, digamos assim, bateu de frente com o Footstable na fase de grupos, né? Ali na primeira fase. Tomou um vareio do Futebol. Mas é jogo de cena, tá? Foi jogo de Isso. cena. Eles entregaram o jogo. É a velha tática do É Desportivo para América. despistar, foi só para despistar. Muito. Então eu ainda acho que o Desportivo América
tá um pouquinho à frente do Hospício, mas eu acho que esse jogo vai pro gol de ouro. Longe desse jogo aí, mas eu acho que o Desportivo América leva no gol de ouro. Gol de ouro do Desportivo América, para mim, também da Desportivo América no tempo normal, mas muito sofrido, muito sofrido. É isso, o Desportivo América vai sofrer diante do Hospício. Próximo jogo que temos é o Celtics e Luxemburgo, segundo jogo da tarde, 1h20. Temos o Celtics colocado em xeque, muito colocado em xeque aqui, Rodrigo Cross. E aqui é onde falam que a zebra pode aparecer, porque o Celtics não é o time mais confiável para chegar numa semifinal. Apesar que o Luxemburgo também não é, né? A gente vê o jogo empatadão. Dentre os dois times em xeque aí, como é que o senhor vê essa partida? Celtics e Luxemburgo. Faça uma análise para mim, por favor. Eu acho que são dois times que, apesar das suas características diferentes, eles têm um pouco disso, né? São times experientes, são times que na sua maior parte do tempo têm elencos bem vastos, né? Tem bastante gente também. Então eu imagino um jogo bem nivelado, um jogo assim bem apertado. Também não duvido se for pro gol de ouro. Mas assim, o Celtics, ele, apesar de todas as confianças, ele fez uma primeira fase muito boa, né? Então ele também se colocou nesse lugar de certo favoritismo. E o Luxemburgo, ele já vinha capengando um pouco na fase de grupos, teve alguns jogos bons, alguns jogos ruins, teve um susto agora contra o Catadão na última fase, e a menos que eles tenham esse nível de concentração 100%, mas apesar de tudo, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, e o meu palpite é Celtics no tempo normal, mas assim, com um gol de diferença no máximo. Um gol de diferença da Celtics para o senhor. O Celtics é mais time, eu acho que tem mais elenco, né? Isso é indubitável aqui. Mas vou te falar, vai dar shootouts, e aí sim o Celtics leva nos shootouts, com o Sucão brilhando, o MVG do campeonato, né? O melhor goleiro do campeonato da primeira fase, brilhando nos shootouts. Também da Celtics para mim, apesar que se der Luxemburgo, eu não tenho nenhuma surpresa aqui, tá? Não é nenhuma surpresa. E finalmente o jogo que estava faltando, Fundão e Pinheirol. Teremos o Fundão em quadra depois de ter folgado nas oitavas de final. Vamos lá, quero ouvir o senhor, não vou falar muita coisa, não, quero ouvir primeiro o senhor. Fundão é muito favorito, é favorito ou é meio a meio, pau a pau, que ideia deu, tá tudo valendo? Falando bastante também dos últimos jogos deles, do momento que eles estão. Mas eu ainda acho que o Fundão é mais time, eu acho que o Fundão é favorito. Eu colocaria, vai, 70% de favoritismo para o Fundão contra 40, 30 do Pinheirol. Eu acho que está nesse nível. O Fundão teve uma boa primeira fase ali, o finalzinho, os dois últimos jogos meio que talvez deixou um pouquinho a desejar. Mas é um time que, assim como o Celtics, também tem um elenco mais fundo, assim, né? De mais possibilidades também. Então, tem o Kaique, que é o artilheiro da competição, certamente vai estar nesse jogo, né? Possivelmente vai estar nesse jogo, também é um cara que pode mudar a partida. E o Pinheirol, apesar dos bons desempenhos, também é uma pedreira, né? O Fundão é uma pedreira. Foi o segundo do grupo dele também. Por pouco não foi o primeiro, se a gente lembrar do confronto direto que ele teve contra o Celtics, né? Então eu acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo talvez mais assim, que vai pro Fundão leva esse daí no tempo normal. Eu perdi o que você falou no final aí, que deu uma travada. Consegue me É, repetir? eu acredito que esse vai ser o jogo mais interessante no sentido assim de movimentação, de gols, de entretenimento assim, sabe, da partida. Eu acho que o Fundão leva um jogo de bastante gols aí. Pois é, Fundão favorito aqui, né? O Fundão gosta de espaço para correr.
Acho que isso favorece a equipe, apesar que o Pinheirol mostrou-se contra o Deportivo Roca gostar desse jogo também, né? Dessa trocação de velocidade, transição. Grandíssimo jogo, o Fundão vai sofrer nessa partida para ganhar, mas ganha, né? E vai depender muito do seu goleiro, Léo. O Léo, acho que pegou demais num jogo que eu assisti lá. Eu acho que está em grande fase e vai ajudar o Fundão a classificar-se. Então, para nós dois, os 4 melhores estarão na semifinal. Bateu? Confere? Ih, rapaz, Rodrigo Cross sempre travado. Destrava aí, Rodrigo Cross. Não aguento mais ficar falando sozinho aqui. Para nós dois, Desportivo Confere, América. confere. Boa. Desportivo América, Celtics, Fundão e Futebol ganham. Eu falei um monte de shootout aí, shootout, prorrogação, a gente colocou aí, mas ao final esses 4 times levariam para a semifinal. Rodrigo Cross, confere a informação de que o senhor não estará nas quartas de final assistindo a esses jogos. Teremos reportagem nova na semana que vem, pessoal do Planeta. Rodrigo Cross estará ausente do nosso planeta. Quem sabe ele volta para a semifinal, mas a gente cobrará ele no ar semana que vem. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Um grande abraço, uma boa semana para você e contaremos se você acertou os 4 palpites aí. Olha lá, Perfeito, hoje eu Rodrigo devo estar Cross com travado. 100% de aproveitamento, errando todas. Não, o senhor acertou uma, pelo Vamos ver, menos. Isso eu porque tenho certeza. O senhor acertou o WhatsApp, porque eu falei que ia dar Meninos da Vila. Já pelo menos uma o senhor acertou. Tchau, pessoal. Uma boa tarde, boa noite, bom dia. Aqueles que se despediram, já fica o convite para 16º Festival Bola na Rede, para começar dia 3 de agosto, torneio intermediário entre divisões, entre torneios, entre semestres, né? 21 de setembro, próxima Copa Estrelato terá início. Muita gente vai ficar na Copa Estrelato, muita gente vai para o Chuteira 5. Então, estão todos convidados para continuar batendo um futebolzinho, não ficar parado, treinar as equipes. Tá joia? Tchau, pessoal. Qualquer coisa, mandem mensagem. E sábado, mais 4 jogos. Quadra Arena Chuteira de Ouro 5. O pessoal vai correr bastante lá. E estaremos juntos na semana que vem. Tchau, Rodrigo Cross. Abraço. falou.